dia. E aí eu vou repetir a pergunta. E aí, preparados para a aula de hoje? Eu vi sim, né? Ai, que bom. Porque dia de segunda-feira a gente vem assim com muita energia, mas às vezes dá um apagão, né? Final de semana, vamos recordar sobre o que a gente estava falando. Estamos ainda conversando sobre vetores, né? Aí lembra que para a gente, depois de todo um processo de construção, um vetor no plano simplesmente um vetor se tornou um par ordenado, AB. Né? No espaço, um vetor se tornou um terno, é representado por um terno. Simples assim. Né? Mas o que significa isso, hein, gente? Quando a gente diz, ó, isso aqui é um vetor. No plano R2. Isso aqui é um vetor no espaço R3. O que significa isso? Um candidato ou uma candidata para vir aqui explicar para a gente, recordar. Calil. Vai. Quer dizer, vem. Seu nome, por favor, João. Vai, Calil, fala teu nome, teu curso, por favor. Eu sou Calil Araújo, do curso de Engenharia de Computação, e esse par ordenado representa justamente um segmento de reta orientado com aquelas respectivas coordenadas. Certo. Quer dizer que o seu ponto final é representado por um ponto naquelas coordenadas. Isso no plano. Isso no plano. E entenderam a explicação do Calil? Ótimo. E aqui? Também é um segmento de reta orientado. Isso, exatamente. No caso, bom, a diferença só é que o ponto vai ser no espaço com aquelas coordenadas na região final. Agora um ponto do R3. Muito obrigada, Calil. Vocês acham que ele não merece uma salva de palmas pela disposição de vir aqui? Muito bem, a gente olha para esse par ordenado, mas isso está representando um vetor em que um dos representantes dele, como ele explicou, onde é que eu enxergo? Eu vou no sistema de coordenadas no plano e traço um segmento de reta que vai dar origem até o ponto de coordenadas. Existe um ponto de coordenadas AB no plano. Identifica onde está esse ponto. Vamos supor que esteja aqui. Pronto, eu resgatei um representante, né, que a gente chama de representante de posição. Mas ele tem infinitos. Mas em qualquer lugar que ele tenha um representante, é um segmento de reta equivalente a este aqui. Mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. E a mesma coisa aqui, só que agora, como ele falou, a gente vai estar no espaço, sistema de coordenadas tridimensional. Identifica onde é que está esse ponto aqui de coordenadas A, B e C. Digamos que C seja aqui. Pronto, o segmento de reta que vai dar origem, segmento de reta orientado, ponto inicial dele é sempre a origem, ponto final, é um representante desse vetor. E aí eu enxergo agora geometricamente, novamente, né? E qualquer outro segmento de reta que esteja no plano ou no espaço, equivalente a esses, é um outro representante. Por exemplo, mas eu quero agora que esse vetor tenha ponto inicial num ponto A aqui. Não tem problema, é só você pegar um segmento de reta equivalente a este aqui, ele vai de um ponto A a um ponto B. É um outro representante desse vetor aqui, certo? E a gente viu isso quando o representante começa num ponto A qualquer. Quem é esse ponto B, gente? Como é que a gente obtém? Ele falou assim, eu entendi. Como é que a gente obtém esse ponto B aí? Ele vai ser esse ponto A, as coordenadas do ponto A mais as coordenadas do vetor, né? A gente diz que o vetor V traslada o ponto A para o ponto B. Então, isso aqui é obtido, é o ponto A
mais as coordenadas do ponto B. Entenda que aqui a gente está somando pontos, então está enxergando isso aqui como ponto de coordenadas ABC. Ou seja, isso aqui equivale a dizer que se eu digo que V é o vetor que vai de um ponto genérico de A para B, então as coordenadas desse vetor elas são obtidas com ponto final menos ponto inicial, tá? Só recordando, tudo isso aí a gente já viu. E depois então o vetor passa a ser representado pelas suas coordenadas ou as suas componentes. Então, eu ia trabalhar com pau ordenado, eu ia trabalhar com terno. E aí a gente definiu as operações com vetores usando as coordenadas, né? Definimos soma. Vou colocar aqui para... Podemos ver aqui o slide para ver como é que a gente definiu a soma. Então, lembrando, só repetindo ali, se o vetor no plano é um pau ordenado, significa o quê? Que o segmento de reta que vai de O ao ponto P é o representante de posição desse vetor. E se eu estou no espaço, a ideia é análoga. Mas agora eu tenho um representante que está num ponto A, não necessariamente na origem, né? Então, se eu digo que V é o vetor que tem como representante o segmento de reta orientado a B, então as coordenadas desse vetor são dadas pelo ponto final menos o ponto inicial. Observa que este caso aqui, né, o representante de posição, ele passa a ser um caso particular desse, porque aqui, ponto final menos ponto inicial. Como o ponto inicial aqui é a origem, né? Então, quando eu fizer A menos o zero, vai dar o próprio A, B menos o zero, tá? Então, isso aqui é só um caso particular desse aqui, do caso mais geral. E aí a gente definiu soma de vetor usando coordenadas, é somar as coordenadas correspondentes, né? Tanto faz se eu estou no plano ou se eu estou no espaço. Somar vetores algebricamente é somar as coordenadas correspondentes. Mas geometricamente, o que é que a gente está fazendo quando a gente soma dois vetores? Eu tenho um representante do vetor U. Somar com o vetor V. Eu tomo, então, um representante dele que vai num ponto A, um ponto B. A partir daqui, quero somar dois. U mais V. No ponto final de B, traço o representante segundo vetor, vai até um ponto C. Então, o segmento de reta que vai do ponto inicial do primeiro para o ponto final do segundo é um representante da soma, né? Então, quando a gente faz aquela manipulação algébrica, a gente está obtendo exatamente esse segmento de reta orientado aqui. Para a gente aquecer um pouco, vamos fazer essa questãozinha aí bem simples. A gente tem uma tabela que está representando a posição de uma partícula em alguns instantes. Então, veja que ela está no espaço, né? São 3 coordenadas. Então, essa partícula está se deslocando aqui, ao longo de uma curva. E a gente sabe que no instante t igual a 0, ela está no ponto de coordenadas 2,7, 9,8, 3,7. Chamei aquele ponto de ponto A para facilitar. Então, está em um ponto aqui 2,7, vamos supor que seja por aqui, 9,8, 3,7. Supor que esse é o ponto A aqui, tá? Então, no instante t igual a 0, a partícula está bem aqui. E aí ela está se deslocando. Não sei como ela se desloca ao longo de uma curva, mas passou um segundo, aquele tempo ali está dando um segundo, podemos ver o slide. Ela já está num ponto B. Aí são dadas as coordenadas desse ponto B. Tá? Vamos supor que o ponto B esteja aqui. E aí, aí 2 segundos depois, ela já está no outro ponto, que é o ponto de coordenadas C. A gente quer saber qual é o deslocamento da partícula no instante que vai de 0 a 1. Como é que a gente obtém isso?
deslocamento é uma grandeza vetorial, né? Representa a mudança de posição que ocorreu entre o instante inicial e o instante final, tá? Então, olha só. Ela está no ponto A, entre os instantes 0 e 1, ela passa do ponto A para o ponto B, né? Então, o deslocamento, ele é representado por esse vetor aqui, que tem como segmento o representante, o segmento de reta orientado, que vai de A para B. Concordam ou não? Tá? Tranquilo isso? Então, seria simplesmente, eu quero calcular, vou chamar aqui D1. Deslocamento no primeiro instante. Tá? A gente também costuma dizer assim, olha, essa aqui era a localização dela no instante t igual a 0. Tá? Eu posso enxergar isso, se eu ligar a origem até o ponto A, eu também posso enxergar isso como um vetor. A gente diz que é o vetor posição, tá? Vetor de posição da partícula no instante t igual a 0, vou representar assim, R0, tá? Não é deslocamento, vetor posição. Ela estava num ponto, eu posso enxergar esse ponto como sendo como um vetor, tá? Da origem até lá, é o vetor posição dela. E aí, no instante t igual a 1, ela vai estar bem aqui. Também posso enxergar, deixa eu tirar esse pontilhado aqui, como vetor posição no instante 1. Isso aqui é o R1, tá? Bom, mas o que a gente está querendo é o D1, e o D1, ele tem como representante o segmento AB. E aí, como é que eu obtenho as coordenadas do vetor? Ponto final menos ponto inicial. É só eu pegar as coordenadas de A menos as coordenadas de B, tá? Esse que está bem aqui. E eu posso enxergar isso aqui também, olha, gente, como uma operação que eu fiz com os vetores posição, tá? Só me responda aqui, eu vou limpar aqui, porque eu sou ruim de desenho, aí fica muito tumultuado. Eu vou deixar só, tá, os vetores posições aqui, só pra gente. Estou dizendo isso aqui, né? Da origem até o ponto A, eu enxerguei isso como um vetor posição no instante 0. Da origem até um ponto B, eu enxerguei isso como vetor posição R1. O deslocamento é este vetor aqui, né? Que eu obtenho ponto final menos ponto inicial. Mas como é que eu posso expressar em função desses dois vetores? Ele é o quê? Soma, diferença. Diferença, né? Observe o seguinte. Ai, nossa, eu fiz aqui um negócio. Um acidente. Eu tenho de várias maneiras de ver isso. Lembra da regra do paralelogramo? Posso traçar um paralelo desse bem aqui. Um paralelo deste aqui. Né? Porque aquela soma que eu disse aqui, olha. Esse vetor que vem daqui para cá, mais esse que vem daqui para cá, então o D está sendo a soma desses dois. Tudo bem? Tá? Este que vai daqui para cá é simplesmente um representante do R1, não é? Mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. Isso aqui é o R1. E esse daqui para cá, quem é ele? É o oposto do R0, porque o R0 está indo para lá, ele tem mesmo comprimento, mesma direção que eu tracei para ela, só mudou o sentido. Então, esse aqui é o menos R0, tá? E esse está sendo a soma, então esse D também eu posso enxergar como posição no instante R1 menos a posição no instante R0, tá? Coordenada desse, B. Coordenada desse, A, tá? Vou chegar no mesmo resultado. Tudo bem? Bom, aí a gente faz essas continhas, é só pegar aqui
As coordenadas de B, 4,5 menos 2,7, 6 menos 2,8, ou seja, a gente obtém o primeiro deslocamento, o vetor, que dá o deslocamento da partícula entre os instantes 0 e 1. Tranquilo, gente? Tudo bem isso aí? E aí, o deslocamento da partícula agora, quando ela passa do ponto B para o ponto C. Isso ocorre entre os instantes 1 e 2. Mesma coisa, né? Agora ela estava num ponto de coordenadas B e se deslocou, menos R0. Aí ela agora foi para um ponto C, não sei, não vou olhar lá quais são as coordenadas, mas ela passa para um ponto C e a gente quer obter esse deslocamento aqui, chamar aqui de D2. É o vetor que tem como representante o segmento de reta orientado BC. Portanto, as coordenadas dele são obtidas ponto final menos ponto inicial. Tudo bem? É só fazer a diferença lá entre as coordenadas. Estamos só aquecendo aqui com soma de vetores, né, gente? Aliás, ainda não fiz a soma, desculpa aí. Estou só determinando os representantes, as coordenadas do vetor. Agora, a gente quer... Tá, é o deslocamento total. Desde que começou, no instante t igual a 0, até o instante final, 2 segundos depois. Então, primeiro fez um deslocamento de A para B, depois foi de B para C. E qual foi o deslocamento final aqui? Meu desenho está tumultuado, como sempre fica. Estava num ponto A, passou para um ponto B. A gente, isso aqui calculou isso aqui, chamamos de deslocamento D1. Do ponto B passa para um ponto C. Calculamos esse deslocamento aqui, chamamos de D2. Né? E a gente quer, e o deslocamento total? Né? É a diferença entre ponto inicial e ponto final. Então, eu posso obter esse deslocamento assim, chamar D. Por um lado, ele vai ser C menos A, ok? Que o representante dele é o segmento AC. Por outro lado, também ele é o quê, gente? Pela definição que a gente deu de soma, de A para B, de B para C. Ele também é a soma desses dois aqui. D1 mais D2. Então, a gente está somando dois vetores. Tem que encontrar a mesma coisa que se eu fizer o ponto final menos ponto inicial. Tá? Então, eu posso obter isso fazendo D1 mais D2. As duas somas que eu obtive aí. Ou também, calculando ponto final menos ponto inicial. Tranquilo? Estou sendo muito repetitiva. Se eu tiver, me digam, tá, gente? Tem uma pessoa dizendo que sim. Sejam sinceros. Agora eu quero a velocidade média nesse intervalo. Desde que começou, é o que... até o final do movimento. E a velocidade média é uma grandeza vetorial ou escalar? Escalar? Se você falar vetorial, também vou perguntar vetorial. Ela é uma grandeza vetorial, certo? É a taxa com que está ocorrendo o deslocamento, né, por unidade de tempo. Se o deslocamento é vetorial, aí a velocidade também é. O que é escalar é a chamada velocidade escalar. Aí a gente está calculando o comprimento do vetor que representa a velocidade, tá? Então, olha só, vamos ver aqui a definição, que ela diz. Se uma partícula se move de modo que a sua posição no instante t
é dado por um vetor de posição aqui, olha, RT. Como eu coloquei ali ainda há pouco, R0, R1, tá? Então, a velocidade média no intervalo de tempo aí que vai de T1 a T2, ela é dada por isso aqui, olha. E aí, olha, ela é uma grandeza vetorial e ela é dada pela diferença entre o vetor posição final menos o vetor de posição inicial, tá? Dividido pelo tempo. Entenderam isso aí, gente? Tranquilo isso aí? É aquilo que eu falei, ó. No instante T1, ela está numa posição. Aí, um ponto A aqui, a gente chama isso de R de T1. Vetor posição. Né? Aí, um instante T2, ela já está no outro ponto B. Isso aqui é o vetor posição dela. R de T2. Tá? Isso aqui não representa o deslocamento no instante, certo? Isso aqui representa o deslocamento. Mas a gente acabou de ver que isto aqui é esse vetor menos este. É o R de T2, vetor posição final menos o vetor posição inicial. Certo? Então, é simplesmente o deslocamento no intervalo de tempo que a gente está considerando. Aí você vai dividir pelo tempo gasto para fazer esse deslocamento. Tem a velocidade média, tá? Aí, então, olha, agora eu preciso fazer uma operação que é assim, ó. Dividir por ΔT é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre ΔT. Mas 1 sobre ΔT é um número real. Então, agora eu preciso multiplicar um número por um vetor, certo? Recordando que essa é a segunda operação que a gente definiu. Como é que a gente multiplica um vetor por um número real? Lembro disso? Eu lembro que a gente falou isso na outra aula, tá? Então, em termos de coordenadas, pegar um número e multiplicar por um escalar. Tem aqui um vetor de coordenadas, x, y, z. Vou multiplicar esse vetor por um número real. Tá? A gente denota o vetor resultante assim. Alfa, esse alfa está representando escalar um número. Alfa vezes o vetor v é um vetor, né, que tem como coordenadas as coordenadas do vetor multiplicada pelo número. Então, é pegar cada coordenada e multiplicar pelo número. Ok? Então, tá, já sei multiplicar o vetor por um escalar, então já posso calcular a velocidade média, certo? A gente já tinha, olha, eu sei que a velocidade média é o deslocamento no tempo considerado multiplicado pelo inverso do tempo. A gente já tem aqui o deslocamento, que a gente tinha calculado anteriormente. O tempo é de 0 a 2. E aí, basta simplesmente eu pegar esse vetor e multiplicar por meio. E isso equivale a fazer o quê? Pegar cada uma de suas coordenadas e multiplicar pelo número aqui. 4,6 vezes meio, menos 2 vezes meio, menos 1 vezes meio. Ok? Quando a gente faz isso, a gente obtém, então, a velocidade média, que é uma grandeza vetorial. E ela diz o que para a gente? Esse vetor aí diz o que para a gente? Ele está dizendo alguma coisa para vocês? Não está falando com vocês. Hein? É porque era 2, né? Sim, mas vezes, como é uma grandeza vetorial, ela tem 3 componentes, tá? Aí a média, então em média, né? A gente dividiu, significa que, vamos olhar lá o vetor? Em média, a gente dividiu pelo tempo, então a cada um, falei que era segundo, né? A cada um segundo, olha só, tá, gente? Ele está dizendo a cada um segundo como ocorreu o deslocamento no eixo X, tá? A cada um segundo houve um deslocamento no eixo X de 2,3 para frente ou para trás? Para frente, que é positivo. Como se foi o deslocamento no eixo Y? A cada um segundo, o deslocamento foi de -1, em média, né? No eixo Y é para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, porque está negativo aqui, né? E no eixo Z foi, em média,
de 0,5. Para cima ou para baixo? Para baixo, tá? Então, está passando todas essas informações, esse vetor aqui, tá? A média. Agora, se eu quisesse saber, né, qual foi a velocidade média escalar, né? Aí o que a gente vai fazer? Agora sim que é escalar, né? É um vetor, como é que eu faço para calcular o tamanho do vetor? Eu calculo a norma dessa. Aí eu vou ter a velocidade de escalar, né? Aí eu não estou por eixo, coordenado. Eu vou estar em média. Né? Quando eu calculo isso aqui, vamos ver quanto é que dá aqui essa média. Tá? Dá 2,56. Então, em média, a cada 1 segundo, o deslocamento foi um deslocamento total de 2,56. Tudo bem aí? Tá, isso era só para a gente aquecer aqui e relembrar das operações, tá? Acho que no final da outra aula eu dei a multiplicação por escalar, mas ficou muito corrido, eu achei. Quero só relembrar aqui com vocês que, geometricamente, o que a gente está fazendo quando a gente multiplica um vetor por um número real, né? Então, a gente vai só recordar, vai comparar o vetor com o múltiplo dele. Tem um vetor, multipliquei por 3. Eu obtive outro vetor, né? Que relação esse novo vetor tem com o vetor original? Quando eu multiplico um vetor por um escalar, como é que fica o novo vetor, tá? Bom, vetor é segmento de reta orientada, eu identifico 3 características: direção, comprimento e sentido, tá? Então, vamos olhar cada uma dessas coisas aqui. Como que é a direção do múltiplo escalar de um vetor? Lembram disso? Multipliquei, o que acontece com a direção do vetor? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada significa o quê? Que é a mesma. Concordam? Quando eu multiplico, ele mantém a mesma direção do vetor original, certo? Lembram disso, gente? Eu preciso fazer as continhas de novo. Eu fiz isso na outra aula, mostrei tudo. Tá, então, eu posso pular? Ótimo, tá? Então, a direção, ela fica a mesma. Eu fiz essas continhas, então eu vou pular aqui só para a gente chegar a isso aqui, olha, que eu estou dizendo. Tem o vetor V, né? E aí, isso é o representante de posição dele. Então, está numa reta que passa pela origem. Ele tem coordenadas A e B. Então, se ele forma um ângulo aqui, a reta suporte dele tem uma inclinação que é exatamente dada pelo ângulo, né, que o vetor está formando com o eixo positivo x. E aqui está o múltiplo dele. Eu só coloquei em coordenadas diferentes para ficar mais fácil de visualizar, tá? Como é que eu calculo a inclinação dessa reta e, portanto, a direção dele? Tangente, né? Tangente de θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E nesse outro aqui, é o cateto oposto, que é αb, esse comprimento, pelo cateto adjacente αa. Mas olha, o alfa cancela, ficou o mesmo. Ou seja, eles têm a mesma inclinação, então tem a mesma direção, tá? E o sentido, o que acontece com o sentido? Peguei um vetor, multipliquei por um número, direção ficou a mesma. Então, os dois, ele e o múltiplo deles estão em cima da mesma reta suporte. Mas o sentido, o que acontece? O sentido vai depender do sinal desse múltiplo que eu usei, tá? Se eu multipliquei por um número positivo, o que acontece? Vamos só enxergar aqui, olha só. Estou fazendo aqui no plano, porque eu ainda não tenho ferramentas para expressar uma reta no espaço, mas daqui a pouquinho a gente vai ter, tá? Quando eu digo que V é o vetor de coordenadas AB, eu estou dizendo que ele tem como representante de posição o segmento OP, onde P é o ponto de coordenadas AB. E o alfa V, suponha que o representante dele tem como ponto final o ponto Q, tá? Eu já sei que eles têm a mesma direção, portanto, esses pontos estão sobre a mesma reta, que passa pela origem, tá? Resta só saber se eles estão do mesmo lado da reta, da semi-reta,
Estou dizendo isso aqui, ó, gente. Aqui a reta suporte. Ambos os pontos estão em cima dessa reta suporte. Agora, a origem divide essa reta em duas semirretas. Uma que está para cima do eixo X, outra que está para baixo, tá? Resta só eu saber, tem o ponto P e o ponto Q. Se eles estão assim, do mesmo lado da semirreta, ou se eles estão em lados opostos, tá? A gente enxerga isso pelo sinal, tá? Olha só, se eu pegar e multiplicar o vetor por um número positivo, P é o ponto de coordenadas AB. Vamos supor que ele está, então, aqui no primeiro quadrante, como eu coloquei aqui. Na hora que eu multiplicar por um número positivo, ele não vai, ele continua, se o A estiver à esquerda da origem, no eixo X vai continuar à esquerda da origem, certo? Não mudou, então vai continuar aqui. Multipliquei por um número positivo, se o B está acima do eixo Y, ele vai continuar aqui. Portanto, ponto P e ponto Q vão estar no mesmo quadrante. Então, os dois vetores têm o mesmo sentido, tá? Agora, se eu tiver multiplicado por um número negativo, peguei alfa, um número menor que zero. O A, vamos supor, está à direita da origem. Multiplico por um número negativo, ele não passa para o outro lado, certo? Então, nesse caso aqui, ficaria para cá. Se o B estiver acima do eixo do Y, multipliquei por um número negativo, ele inverte. E aí, neste caso aqui, ó, o ponto P está num quadrante e o Q vai estar no quadrante simétrico, oposto. Portanto, os dois vetores, um vai estar para lá, o outro vai estar para cá. Vão ter sentidos contrários, tá? Então, o que acontece com o sentido do múltiplo escalar? Depende do sinal do escalar, tá? Vamos ver aqui o slide. Multipliquei por um número positivo, P e Q estão no mesmo quadrante, portanto, os dois vetores têm o mesmo sentido. Multipliquei por um número negativo, P e Q estão em quadrantes opostos. Portanto, eles têm sentidos contrários, tá? E a norma, a gente já viu também, né? Na hora que eu vou calcular a norma de alfa B, aplico a definição de norma aqui. E aí eu vou ter alfa quadrado, coloco esse alfa quadrado, raiz quadrada de alfa quadrado vai ficar o valor absoluto de alfa, e, portanto, olha, o que é a norma do múltiplo? Ela é a norma do vetor multiplicada pelo valor absoluto do escalar, tá? Então, a gente viu exatamente o que acontece quando eu multiplico um escalar por um número. A direção dele não muda, o sentido dele se mantém o mesmo, se o número multiplicado é positivo, ou inverte se for negativo. E o comprimento dele? Fica o comprimento do original multiplicado pelo valor absoluto desse número. Então, se eu estou multiplicando por um número maior que 1, ele cresce de tamanho. Se eu estou multiplicando por um número entre 0 e 1, ele vai contrair. Tudo bem? Já estão assim com múltiplo escalar de vetores? Precisa dessa intimidade, gente. Vou pegar um vetor e vou multiplicar por menos 1. Quem é que eu obtenho, gente? É o oposto, né? Porque eu multiplico, eu já sei que a direção não vai mudar, o sentido vai mudar, porque eu estou multiplicando por um número negativo. E qual é o comprimento dele? É o valor absoluto de menos 1, que é 1, vezes a norma de V. Ou seja, um vetor que tem mesma direção, mesmo comprimento, sentido oposto. Quem é esse? É o oposto do vetor, tá? Então, menos 1 vezes V é o oposto, né? E a gente costuma usar essa notação aqui, olha, gente. Somar um vetor com o oposto, coloco o menos aqui. Na verdade, a gente não está fazendo a diferença, não. Tudo é soma, né? A gente está somando um vetor com o oposto do outro, tá? Então, essa notação aqui é somar com o oposto. O que a gente diz? Olha só.
pego um vetor e multiplico por um escalar. Alfa V, vou chamar esse vetor de U. Então, esse U é paralelo a V, né? Então, todos os múltiplos escalares de um vetor são paralelos a esse vetor. Tá? Tudo bem? Multiplicar um vetor por qualquer número real, eu sempre vou obter um vetor que é paralelo. Porque tem mesmo a direção. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é o contrário agora. Eu tenho dois vetores, e aí eu sei que eles são paralelos. E aí, o que eu posso concluir? Perceberam a diferença? Ah, pergunta aí. Se eu pego um vetor e eu sei que ele é múltiplo, olha, você é múltiplo do V, então eu sei que eles são paralelos. Mas agora eu tenho dois vetores, eu só sei que eles são paralelos. O que eu posso dizer? Será que um é múltiplo do outro? Será que não existem vetores paralelos em que um não é múltiplo do outro? Nunca pararam para se perguntar sobre isso? A essa altura da vida, nunca fizeram essa pergunta? Não? E, gente, vocês precisam refletir sobre essas coisas. Tá, então, vamos analisar agora aqui, olha, gente. Qual é a condição? Eu tenho dois vetores, que eu vou chamar de V e de U. Então, V tem coordenadas AB, U tem coordenadas CD, tá? E o que eu sei deles? Que eles são paralelos. Um é múltiplo do outro, não está dito nada não aí, tá? Aí eu vou primeiro assumir que eu tenho um vetor V e que o A não é zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou fazendo essa exclusão aí, gente? Também estou fazendo no plano ainda. Se eu tiver um vetor assim, ó, onde está o representante dele? Eu não estou ouvindo. Está no eixo Y, certo? Então, quando eu estou dizendo que o A não é zero, então eu, por enquanto, não estou considerando essa possibilidade aqui, tá? Então, ele tem uma certa inclinação aqui, é isso que eu estou dizendo. Eu tenho um vetor, chamei de V, não foi? De V, tá? Tem coordenadas. E tem também um outro aí, que eu sei que é paralelo. Nem dá para desenhar um aqui assim, paralelo. Esse aqui tem coordenadas AB. E esse aqui é você... Ah, não, ele é paralelo, né, gente? Ah, gente, como eu desenho um paralelo que vai passar pela origem e que aí vocês já vão ver que está na mesma direção. Não precisa mais nem demonstrar nada, né? Porque eu estou tentando desenhar um que é paralelo, que uma reta que não passa, que passa pela origem. É isso que eu estou dizendo. Olha, eu tenho aqui um U, tem coordenadas C e D, e que eu sei que é paralelo a esse aqui, tá? Eu vou só mostrar aqui no slide para não ter que fazer todas essas continhas aqui, para a gente não perder muito tempo. Então, olha só, sei que eles são paralelos, tá? Aí é o que eu estou falando aqui. Isso significa que o P e o Q, ponto final do P e o ponto final do Q estão sobre a mesma reta suporte, né? Não tem como não estar, já que são paralelos, suas retas suporte são paralelas ou coincidentes, só que ambos estão em cima de reta que passa na origem. Então, aqui está o representante do V e o Q também. Esse aqui é o outro, é o U. Tá? Os dois pontos finais estão em cima da mesma reta que passa pela origem. Vamos ver aqui o slide. Olha só, reta que passa pela origem, lembra, a equação dela é assim, y igual a mx. Tá? Portanto, esse m é o coeficiente angular. Ele é dado tanto pelo quociente entre B e o A, cateto oposto sobre cateto adjacente, como por esse aqui, D sobre C.
Concordam? Tudo bem, né? Eu vou aqui, quero calcular o coeficiente angular dessa reta, que é A, que é B. Mas também tem aqui é C, aqui é D. Tá? Então, ou eu posso usar essas medidas, com essa medida, tem que dar a mesma coisa, a mesma inclinação. Dessa relação aqui, eu vou isolar aqui o valor de B. Então, dessa igualdade, eu tenho que o D, ele é o BC sobre A. Por isso, eu estou impondo aqui a condição do A diferente de zero, tá, gente? E aí, eu posso dividir. Então, olha, eu vou pegar o vetor U, ele tem coordenadas CD, tá? Mas esse D aqui, eu já tenho que ele também é igual a BC sobre A. Então, eu vou substituir aqui. Então, as coordenadas de U, eu também posso escrever assim, é C e BC sobre A, tá? Agora, eu vou colocar esse BC aqui em evidência, usando multiplicação de um vetor por um escalar. Aí fica isso aqui, olha, tá? Estão acompanhando? Agora, então, olha a conclusão que eu cheguei. O U, ele é um número real multiplicado por esse vetor. Mas quem é o vetor de coordenadas AB? É o vetor V, certo? Portanto, cheguei à conclusão que, se eles são paralelos, então o U é um múltiplo escalar do vetor V, tá? E se for ali o caso do zero, né, a gente faz as mesmas continhas também. Se ele tá em si, o V está em cima do eixo Y, como o U é paralelo, o U também tem que estar em cima do eixo Y. Portanto, a abscissa dele tem que ser zero, tá? E aí eu posso fazer a mesma conta, o U é 0 vezes D, mas eu posso colocar B sobre D em evidência, e eu chego à conclusão que o U também é um múltiplo do V, tá? Mas geralmente eu fiz no plano, mas se não tiver no plano, se eles forem paralelos, o U é sempre um múltiplo de V. E quem é esse alfa que eu pego, que a gente acabou de descobrir que é C sobre A, não lembro mais, ou D sobre B. Mas esse alfa, ele é sempre obtido assim, olha, ele é a norma de U dividida pela norma de V. Como é que a gente chega nesse alfa aí, olha só? Eu estou dizendo, o U, ele é um múltiplo do V, né? Então, quem é esse número que eu tenho que tomar aqui? Se esse vetor é igual a esse, então é claro que é porque suas normas são iguais. Só que a gente já viu que a norma do múltiplo escalar é o valor absoluto do escalar dividido pela norma do vetor. Portanto, estou querendo descobrir quem é o alfa que eu uso aqui. Se eu isolar aqui o alfa, ele vai ficar a norma de U dividido pela norma de V, certo? O valor absoluto dele. Então, o valor absoluto de um número ou é o valor positivo ou negativo desse número, certo? Então, o alfa, ele é mais ou menos a norma de U dividido pela norma de V. É mais quando eu quero obter um de mesmo sentido, é menos quando eu quero um sentido oposto, tá? Moral dos 30 minutos aqui que eu estou falando. Vamos ver o slide aí, ó. Moral da história. Tenho dois vetores e um é múltiplo do outro. O que eu posso concluir? Sobre a direção, são paralelos. Tenho dois vetores, eles são paralelos. Então, um é múltiplo do outro, tá? Então, condição de paralelismo, os dois vetores são paralelos só se um for múltiplo do outro, tá? Guardem isso aí pro resto da vida de vocês, que vocês estiverem bem velhinhos, já cuidando dos netos, mas vocês ainda lembram disso. Dois vetores são paralelos só se um é múltiplo escalar do outro, tá? E nós vamos precisar bastante dessa informação. E aí tem um vetor, né, que tem a mesma direção. Dado um vetor, né, tem um que é o múltiplo dele, que é super importante, que é o versor. Então, o que a gente chama o versor de um vetor?
É um vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido do vetor, porém tem comprimento unitário. Quer dizer, aqui eu tenho um vetor V, e eu quero obter um que tem a mesma direção dele. Na hora que eu falei que tem a mesma direção, vou chamar de W aqui, o versor. Versor de V. Vou chamar ele aqui de W, só para eu poder manipular aqui, tá? Então, eu quero obter um que tem a mesma direção de V. Isso já diz o que para vocês, se tem a mesma direção? É paralelo. Mas se é paralelo, como é a cara dele? Se ele é paralelo ao V? Ele é um múltiplo de V. Então, ele é V multiplicado por algum número, tá? Então, ele é mesma direção, ó, paralelo a V. Mas todo vetor paralelo a V é assim, olha. É um múltiplo de V, tá? E esse número aqui, quem é? Um número real. É ele que eu quero descobrir quem é. Agora, a segunda informação diz que tem que ter o mesmo sentido. Isso diz o que para a gente, com relação a esse número real? Que tem que ser positivo, tá? Porque eu tenho que manter. Então, já sei que não pode ser um número negativo. Tem que ser um número positivo aqui, tá? Eu esqueci de falar, mas ele é um vetor não nulo, tá? Então, também não pode ser zero, tá? E eu quero descobrir por quanto que eu tenho que multiplicar para ser o versor. Aí ele diz mais uma informação. Ele tem que ter comprimento unitário, então tem que ser assim, só que o comprimento dele é 1. Ah, então tá, olha, quando eu calcular o comprimento dele, tem que dar 1. Por outro lado, ele é igual a esse, e a norma desse aqui é o valor absoluto do escalar vezes a norma de V. Se é um número positivo, o valor absoluto dele é ele mesmo, tá? Então, aqui eu tenho que... Acabou meu espaço aqui. O 1 vai ficar... O valor absoluto do alfa é o próprio alfa, porque ele é positivo, pela norma de V. Eu quero descobrir quem é o alfa. Então, o alfa, passando para lá, dividindo, vai ficar 1 sobre a norma de V. Portanto, o versor de um vetor não nulo, ele é o vetor que eu obtenho quando eu multiplico o vetor pelo inverso da norma dele, tá? Calculo a norma do vetor, isso vai dar um número. Calculo o inverso e multiplico pelo vetor. Pronto, eu obtive um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido, só que eu contraí. O comprimento dele é unitário, tá? Ficou claro aqui, gente? Tranquilo? Vou fazer só um exemplo aqui para a gente ganhar, como diz o colega, para a gente ganhar sentimento. Bem fácil aí as contas. Qual vai ser o versor desse? Vocês estão demorando porque já calcularam? Foi muito rápido ou ainda não calcularam? 7 sobre 5. Não, mas eu não entendi a tua resposta. Não estou dizendo que está errado, não. Eu só não entendi. É 7 sobre 5. Mas o versor não continua sendo um vetor? Ele é um vetor, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Por isso que é bom fazer um exemplozinho, né? O versor desse vai ser um vetor. Mesma direção, mesmo comprimento, só que tem sentido unitário, tá? Então, eu vou pegar este e multiplicar por um número real. Quem é o número que eu vou multiplicar? O inverso da norma, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para calcular o versor é calcular a norma do vetor em questão, tá? Eu vou calcular a norma de V,
que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vai dar 5, certo? 9 mais 16. Aí, o versor dele eu agora vou multiplicar 1 sobre a norma pelo vetor. Tá? Então, continua sendo um vetor. É pegar este escalar e multiplicar por aqui. A operação que a gente viu é pegar o número e multiplicar por cada uma das componentes. 3/5, 4/5. Tá? Múltiplo desse, então, tem mesma direção. Multipliquei por um valor positivo, tem mesmo sentido. Se eu for calcular a norma deste aqui agora, vai ficar 9 sobre 25 mais 16 sobre 25, que vai dar 1. Certo? 25 sobre 25. Tá? Então, é só que vai dar um vetor. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ou vocês querem que eu passe mais 10 dessa para vocês? Não, vai estar na lista para a gente fazer, tá? Mas tudo bem, vamos fazer mais uma. Vou colocar aqui só que a norma não dá tão... E aí o versor desse aí? Qual é a norma dele? Quanto mede esse vetor? A norma mede 3, não é isso? Vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 é 3. Aí é simplesmente eu pegar esse vetor e multiplicar por 1/3, tá? Que é o inverso da norma. Cada uma das suas componentes. Então, o versor dele eu vou pegar 1/3 e vou multiplicar pelo vetor. Menos 1, 2, menos 2. Tudo bem? Tranquilo, né? Posso cancelar as 8, 9 questões. Eu deixei um sem, foi? Ah, sim, obrigada. Claro que tem. Desculpa. Claro que tem, né? Estou multiplicando por cada componente. Falha minha. Olha só, gente, usando as operações que a gente já viu, que só foram 2, somar e multiplicar por um escalar, eu vou pegar aqui um vetor genérico do R2. Então, ele tem coordenadas x, y, tá? Vê se concorda comigo que este coordenado eu posso escrever assim. Ele é o vetor de coordenadas x0 somado com o vetor de coordenadas 0y. Concorda? Que somar eu obtenho de volta. Usando a outra operação, que é a multiplicação por um escalar, isso aqui é um número real, eu posso escrever isso aqui assim, olha. Um que está multiplicando o vetor de coordenadas 1, 0, e o y está multiplicando o vetor de coordenadas 0, 1. Certo? Então, se eu efetuar essas operações, eu volto para esse aqui. Quem é esse vetor aqui? Já apresentei ele para vocês em outras aulas. Quem é esse aqui? Lembra como é o nome dele? Nem procuraram fazer amizade com ele quando eu apresentei. Agora não lembram. Né? Esse aqui foi o que chamei de vetor I no plano. Esse aqui é o vetor J no plano, certo? Então, eu posso dizer que eu posso escrever x, que está multiplicando pelo vetor I,
mais y que está multiplicando pelo vetor j. E j no plano são esses vetores aqui, que são vetores unitários. 0, então você vai aqui no 1. Esse aqui é o vetor i. 1 aqui no j, vetor j, tá? Esses dois vetores aí, a gente diz que um conjunto formado por eles é a base canônica do V2. Lembra que V2 é o conjunto de vetores bidimensionais. Porque a base, todo vetor do plano pode ser escrito daquela forma. A gente chama isso aqui uma combinação linear. É uma soma de múltiplo desses dois vetores, tá? Então, essa aqui é a base canônica do conjunto V2. E ela é a mais simples. V2, conjunto de vetores bidimensionais, tá? Geometricamente, vocês enxergaram o que é isso aqui? Essa soma aí. A gente está usando a soma de vetores, tá? Olha só. Aqui eu tenho i, aqui eu tenho j. O que acontece quando eu multiplico, não é um vetor? Posso multiplicar por um escalar. Quando eu multiplico esse i por um escalar, por exemplo, peguei o i e multipliquei por 3. Qual vai ser a direção do 3i? Está na mesma reta do eixo x, porque é múltiplo escalar dele. Se eu multiplicar por menos 3, ele só faz mudar o sentido, tá? Então, quando eu pego isso aqui, olha, peguei o i e multipliquei por um número real. Onde vai estar isso aqui? Vai estar aqui, vai ser um múltiplo desse. Se o x for positivo, vou representar aqui. Isso aqui, então, é o xi. A mesma coisa aqui, olha. Estou pegando j e estou multiplicando por um número real. Mantém em cima do eixo y. Vai estar bem aqui. Isso aqui, então, é o YJ. Agora, a soma. Lembra da soma que a gente constrói o paralelogramo? Então, que aqui, no caso, fica retângulo, porque eles são os dois vetores paralelo a esse e paralelo a esse. Diagonal não é exatamente a soma dos dois, mas esse aqui é exatamente o ponto P, tá? De coordenadas, representante dele. Então, nada mais do que a gente está dizendo, olha, esse aqui, ele é a soma dos dois, é o xi mais o yj, tá? Então, qualquer vetor eu posso expressar como soma de múltiplos desses vetores aí da base canônica. Então, a gente vai trabalhar muito assim, ó. Vetores que podem ser escritos dessa forma aí. Como é que eu expresso esse vetor? Como combinação da base canônica, menos 4i, mais 3j, tá? Então, você pode enxergar ele expresso dessa forma, como dessa forma também. É o mesmo vetor. Tudo bem? E esse aqui, quero expressar como combinação da base canônica. 0i mais 1/3 de j. Aí esse 0 a gente geralmente omite, tá? Então, você pode enxergar 1/3 de j, tá? Está representando esse vetor aqui de coordenadas, tá? Que é esse vetor aqui, as coordenadas dele? Menos 2 e 0, tá? Então, tá tudo bem isso aí, né, gente?
A mesma coisa eu tenho para o espaço, V3. Tá? Então, se eu pegar um vetor genérico agora, em V3, vetor tridimensional, analogamente, eu posso escrever como x, 0, 0, mais o vetor de coordenadas 0, y, 0, mais o vetor de coordenadas 0, 0, z. E aí, usando agora a segunda operação, que é a multiplicação de um vetor por um escalar, eu posso escrever x que multiplica 1, 0, 0, mais o y que multiplica 0, 1, 0, mais o z que multiplica 0, 0, 1. Tá? Lembram deles que apresentei para vocês? Esse aqui é o vetor do R3, e ele também, por falta de criatividade, também é chamado de I. Esse aqui é chamado de J, e esse aqui é o K, tá? É o trio do V3, que vão formar, então, eu escrevo assim, XI, YJ, mais EK, tá? Qualquer vetor do R3 é escrito como combinação linear desses três. E aí a gente diz que esse conjunto formado por esses três é a base canônica do V3. Geometricamente, o que significa isso? Estamos usando a definição de soma. Estou no R3, né? Aqui eu tenho o terno, a base canônica. E aí a mesma coisa, gente. Se eu tenho um vetor, eu multiplico isso aqui por um número real, é um múltiplo dele. Vai estar também no eixo x, para frente ou para trás, conforme eu multiplico por um número positivo ou negativo, tá? Então, multipliquei aqui por um número x. Está bem aqui esse vetor, xi. Multipliquei esse aqui por um j. Vai estar bem aqui o vetor YJ. Aonde vai estar a soma de XI mais YJ, a soma desses dois? Uso o paralelogramo, né? Traço aqui um paralelo aqui, regra do paralelogramo. E a diagonal é exatamente a soma, que é isso aqui, olha. Bem aqui, este aqui então é o XI mais o YJ. Aí eu esqueci de multiplicar. Multipliquei aqui por um Z, ele aqui, ZK. Agora eu quero somar este com este. Mesma coisa, traça um paralelogramo e pega a diagonal. Então, vou traçar aqui um paralelo a esse. Aqui eu traço paralelo a esse. E aí já tumultuou aqui o meu desenho, né? Passar isso aqui para cá. Então, essa diagonal aqui do paralelogramo vai ser exatamente a soma dos dois. Oh, tem informação demais aqui. É a soma deste, que é o XI mais o YJ, com este aqui, que é o KZ. Né? Mas esse ponto aqui, a menos do meu desenho muito mal feito, é o ponto de coordenada XYZ, tá? Então, simplesmente a gente está usando lá soma, definição de soma de vetores, ok? Então, a gente também vai encontrar muito vetores simplesmente expressos dessa forma, como soma, combinação linear dos vetores da base canônica.
Como eu expresso esse vetor aqui como combinação da base canônica? 3i menos j mais 4k. Certo? Esse é um vetor tridimensional. Quem são as coordenadas dele? Se o i não apareceu aqui, a gente está multiplicando por 0, certo? J está multiplicado por 2. Se o z não apareceu, está multiplicado por 0. Tudo bem? Está em cima do eixo y. Olha, gente, eu estava sempre falando vetores bidimensionais, tridimensionais, mas a gente pode generalizar, né? O que a gente perde é a visão geométrica, mas a gente pode generalizar Vn, conjunto de todos os vetores n-dimensionais. Então, são as ênuplas, tá? E aí a gente define a operação de forma análoga. Como é que eu somo dois vetores n-dimensionais? Somando as coordenadas correspondentes. Como é que eu multiplico um vetor n-dimensional por um escalar? Pegar cada uma das coordenadas e multiplicar por um escalar. Ok? Vocês já estão cansados? Já? Está com sono? Porque agora que a gente vai começar a aula de hoje. Porque eu já tinha falado para vocês de soma e de multiplicação por escalar, né? Então, a terceira operação que a gente vai ver, vamos ver o slide, por favor. Ai, não coloquei a operação aqui. Uma terceira operação que é extremamente útil é o chamado produto interno ou produto escalar, tá? Somo dois vetores. O resultado disso dá o quê quando eu somo dois vetores? Somei dois vetores. Aí o objeto que eu obtenho como resultado é também um vetor, certo? Pego um vetor e multiplico por um número. O objeto que eu obtenho como resultado é o quê? Também um vetor, tá? Essa terceira operação, não, a gente vai pegar dois vetores, vai multiplicar e o resultado que a gente obtém é um número real, tá? Por isso é chamado produto escalar. Então, agora eu vou multiplicar dois vetores e vou transformar isso num número, tá? Mas é extremamente simples a operação. Ó, como é que eu multiplico dois vetores? Faço o produto interno de dois vetores. Então, gente, olha a notação aqui. A gente vai usar o pontinho entre os vetores para representar o produto interno, tá? Então, como é que faz? Pego a primeira coordenada de um e multiplico pela primeira coordenada do outro. Segunda coordenada, eu multiplico pela segunda coordenada. Ou seja, eu multiplico as coordenadas e depois eu somo esse valor aí, tá? Lembra que as coordenadas do vetor são números. Então, quando eu faço essa operação, eu obtenho o número real. Se eu tiver em R3, em V3, é a mesma coisa, só tem uma coordenada a mais aqui. Eu acho que das três essa é a mais simples. Não acharam, não? Mais fácil. Então, me digam aí rapidamente, o que vai ser o produto interno desses dois vetores? Ai, não. Eu simplesmente vou multiplicar, né, gente? Primeira com a primeira, 2 vezes meio, segunda com a segunda e somo. Veja que o resultado dá um número real, tá? E essa aí, o que vai dar? Quando eu vou fazer... eu não disse que eu queria. Eu quero fazer o produto interno de U com ele mesmo. Já rapidinho, gente, que nosso tempo está acabando. Me falem, por favor, o que dá aí. Isso. Tenho o vetor U de coordenadas seno de um certo ângulo, cosseno desse ângulo e 1. Aí eu quero fazer o produto interno dele com ele mesmo. Posso fazer?
Posso. Produto de dois vetores. O que é isso? Multiplico a primeira coordenada de um pela do outro, mas é ele mesmo. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ. Somo segunda multiplicado pela segunda. E 1 vezes 1. Tá? Usando a identidade trigonométrica fundamental aqui, vai dar 1. 1 vai dar 2. Dá um número real, certo? Se eu pegar esse trio aqui, olha, IJK, e fizer o produto interno, quero fazer o produto interno do vetor I com o vetor J. O que dá isso aí? Ai, mas vocês estão demorando para me responder. Entenderam a pergunta? Aqui do V3, tá? Então, eu quero fazer o produto interno do I. Quem são as coordenadas de I, gente? 1, 0, 0. Fazer o produto J. Quem são as coordenadas do J? 0, 1, 0. Tá? Então, vou multiplicar primeiro vezes a primeiro, dá 0. Segundo vezes segundo dá 0. Terceiro vezes terceiro dá 0. Então, esse produto interno aí dá 0. Tá? Depois façam, fiz o I com J, faço o I com K e o J com K. Bom, veja que quando a gente faz o produto interno, a gente está fazendo multiplicação e soma de números reais, tá? Então, as propriedades que existem para adição e multiplicação de números reais, elas vão ser importadas, né, para essa operação. Tem algumas propriedades que são válidas aqui. Eu não vou escrever ali no quadro, a menos que vocês exijam. Vocês vão exigir isso de mim? Tá? Só porque é muita continha, mas olha só, a gente vai acompanhar aqui. Mas elas vão ser úteis, porque na hora que a gente está fazendo essas manipulações aqui, para a gente lembrar, tá? Por exemplo, vou fazer uma operação aqui. Quero fazer o produto interno de U. Aí com outro vetor, mas esse vetor eu primeiro multipliquei por 2, depois eu somei com outro, tá? E aí a gente lembrar que tem algumas propriedades aí que são válidas, tá? Quando a gente vai fazendo, a gente não, às vezes, não se atenta às propriedades que a gente está usando. Então, vamos aqui ao slide. Vou fazer aqui para vetores tridimensionais, tá? Então, tenho o vetor U, e essas são as coordenadas, e um vetor V. E aí, eu vou fazer o produto interno de U com V. O que é que a definição me diz? Multiplica as coordenadas correspondentes e soma. Mas esse x1 é um número real. Estou fazendo 2 vezes 3, por exemplo. 2 vezes 3 não é a mesma coisa que 3 vezes 2? Então, eu posso trocar a posição ali desse produto, tá? Isso é a mesma coisa que fazer x2 vezes x1, y2 vezes y1, z2 menos o z1. Tudo bem? Mas essa segunda expressão, ela quem é aí? É o produto de quem? De V por U, certo? Então, vai dar a mesma coisa. Moral da história, moral da propriedade. É isso, produto interno, ele é comutativo, tá? Então, na hora de efetuar, eu não tenho que me preocupar se quem é que vai na frente, se vai ser o U, V, dá o mesmo resultado, tá? Ele é comutativo. A gente vai ver que nem todos, vai ver um outro que não vale a comutatividade. Então, o produto interno é comutativo. Olha só, agora eu tenho 2 vetores, quero fazer o produto interno, e depois que eu fizer esse produto interno, isso dá um número, aí esse número real eu vou multiplicar por um outro número, é o que está ali, tá? Então, pela ordem aqui, o parêntese me diz, primeiro faça o produto interno, aí eu faço, daí isso aqui, agora multiplique. Então, eu vou usar agora a distributividade. Pela distributividade da multiplicação em relação à adição, eu vou
multiplicar por cada uma dessas parcelas. Mas aqui eu tenho produto de 3 números reais, e aí vale a associatividade, ou seja, esse alfa ele pode passear à vontade aqui. Pode estar multiplicando pelo segundo, pelo primeiro. Tá? Então, eu posso escrever assim. Nesse caso, o que, é que eu estou fazendo? Primeiro eu peguei U, multipliquei por alfa, e depois eu multipliquei por V. Tá? Mas também ele pode passar para a segunda parcela, o segundo fator, aliás. Tá? E assim, o que é que eu estou fazendo? Olha, primeiro eu peguei o V2 e multipliquei pelo alfa, e depois que eu fiz o produto interno. Tá? Mas tudo dá o mesmo resultado. Tá? Então, se você tem o produto interno e tem o escalar, esse escalar você pode multiplicar por um vetor e depois fazer o produto interno, ou pelo segundo, ou fazer o produto interno e depois multiplicar pelo escalar. Dá o mesmo resultado. Tá? Aí você só vai errar mesmo se fizer muito esforço, porque tanto faz, né? Se você multiplica pelo primeiro, pelo segundo. E tem o caso em que primeiro eu tenho aqui, olha, eu quero somar 2 vetores, parênteses me diz soma, e depois você faz o produto interno, tá? Então, nessa ordem aqui fica assim, ó. Primeiro eu somo, quando eu somo eu obtenho esse vetor aqui, as coordenadas dele é a soma de V com W, e aí eu uso a definição do produto interno. Vou agora multiplicar. Só que aqui é números reais, aí vale a distributividade. Então, eu posso distribuir e arrumar. Quando eu distribuo e arrumo, eu vejo que isso aqui é o produto de U com V, isso aqui é o produto de U com W. Tá? Então, vale a distributividade, produto interno. Por uma soma, eu posso fazer o produto interno com o primeiro, depois o produto interno com o segundo e somar, tá? Dá o mesmo resultado. E por último, tá? A última, mas não menos importante, que a gente até já fez aqui, o que que eu obtenho quando eu faço o produto interno de um vetor com ele mesmo? Produto interno, então, é primeira coordenada multiplicada pela primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira. Mas o que é isso aqui, gente? Quanto é a norma desse vetor? A norma do vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, tá? Então, só não está aqui a raiz quadrada, ou seja, isso aqui é a norma ao quadrado, tá? E essa propriedade é importante, a gente vai precisar usá-la. Produto interno de um vetor com ele mesmo dá a norma dele ao quadrado. Ok? Tá, agora que a gente já tem produto interno, então a gente pode definir o ângulo entre 2 vetores. Lembra que vetores é conjunto de segmento de reto orientado, portanto, eles têm os seus representantes, que são segmentos de reto orientado. Então, a gente define assim, olha, o ângulo entre 2 vetores não nulos, o IV, é o ângulo formado por representante desses 2 vetores. Coloquei ali representante de posição, mas não precisa ser, tá? Então, eu tenho 2 vetores, vou colocar aqui no slide que é mais rápido. Olha, tem esses 2 vetores, representante de V, segmento azul, representante de U, vermelho. O que é o ângulo entre eles? Como é que eu determino? Tá? Eu pego o representante dele com o mesmo ponto inicial. Tá? Então, vou fazer isso. Vou pegar aqui o sistema de coordenadas. Na origem desse sistema, eu traço o representante de cada um desses vetores. Aí, esses 2 segmentos formam entre si quantos ângulos? Tenho 2 ângulos aí, certo? Eu tenho esse ângulo menor e eu tenho esse ângulo maior, tá? O que é definido como ângulo é o que está entre 0 e 180, então é o menor deles, tá? Menos que se eles estiverem assim, tiverem a mesma direção em sentido oposto, aí os 2 ângulos coincidem, tá? Então, é o que está entre 0 e 180, ok? E aí, já determinei esse ângulo. Como é agora que eu faço, então, para calcular o valor desse ângulo? Antes de calcular o valor, vamos definir o que são vetores perpendiculares ortogonais. Então, 2 vetores vão ser perpendiculares quando o ângulo formado por eles é 90 graus, tá?
Então, olha só, tem dois vetores não nulos, U e V. E aí, quero determinar o ângulo formado por eles. Então, o vetor U aqui, o vetor V, e aí eles formam um ângulo θ, supondo que eles têm esse ângulo aí. Eu posso construir esse segmento aqui, formar um triângulo aqui. Pergunto para vocês, pela 10ª vez na aula de hoje, quem é esse vetor aqui? É a soma? Peraí, vamos ver se é a soma mesmo. Porque ó, esse está indo para cá, esse está indo para cá. O que dá, pela definição de soma, esse aqui sim que é a soma deste mais este. Certo? Entenderam ou não? Olha aqui, ele não é a soma. Aí a gente já fez isso aqui, não sei quantas vezes eu posso usar de novo a ideia do paralelogramo construída. V, esse daqui para cá, aí esse sim vai ser a soma desses dois, tá? Mas quem é esse aqui, aqui nesse sentido? O U está indo para lá, né, gente? Portanto, menos U. E esse sim, agora, porque a soma você tem que prestar atenção. Primeiro, aí onde termina, começa para cá. Então, este que está aqui é o V menos o U. Ok? Então, se eu tenho dois vetores não nulos, tenho um ângulo formado por eles, eu posso construir esse triângulo aí, tá? Aí a gente vai aplicar a lei dos cossenos aí, que o meu objetivo é saber como é que eu posso calcular esse ângulo aí, tá? Lembra da lei dos cossenos, 7ª série? A gente tem aqui um triângulo. Vamos supor aqui um ângulo θ, a medida disso aqui seja, vamos supor que aqui mede A, B, aqui mede C. Então, a lei dos cossenos diz que o comprimento do lado oposto ao ângulo ao quadrado vai ser igual à soma do comprimento dos outros do lado, menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Tá? Que é o caso geral, né? Teorema de Pitágoras, quando aqui é zero, tá? Então, a gente vai aplicar isso aqui, tá? Eu tenho, então, quadrado da medida desse lado, mas quanto mede isso aqui, gente, por favor? Não, a medida é a norma, né? A medida é a norma do vetor, tá? Porque agora são medidas. Então, vai ser a norma desse vetor, V menos U ao quadrado. Vai ser igual ao quadrado da medida desse lado. Quanto é a medida desse lado? É a norma do vetor U. É o comprimento dele, é a norma dele. Mais essa medida aqui, menos 2 vezes esse, cosseno do ângulo. Tá? Aí é só a gente desenvolver agora as coisas aí. Ai, desculpa, obrigada, eu vou te contratar para minha minha revisora. Tem que estar ao quadrado. Agora, a gente vai desenvolver isso aí. O que é a norma ao quadrado, gente? Como é? Porque não dá para eu calcular a norma, porque eu não tenho as componentes do vetor, certo? Mas a norma ao quadrado eu sei que é igual a quê? Produto interno do vetor com ele mesmo. A gente acabou de ver essa propriedade aqui, ó. Faz um vetor com ele mesmo. Isso é a norma dele ao quadrado. Então, eu vou usar isso aí. Porque eu tenho aqui tudo norma ao quadrado. Então, isso é o produto interno do vetor com ele mesmo.
E assim eu vou fazer para cada um aqui, olha, produto interno de U com U. Produto interno de V com V. Vou repetir o que está lá. Tá? Só usamos essa propriedade. E agora a gente vai usar aquelas propriedades do produto interno, aquilo que eu falei, olha, vale aqui, vale a distributividade. Então, multiplicar por cada uma dessas parcelas e depois eu distribuo de novo, certo? E vale aquela outra que a gente viu, que tem um escalar vezes dois vetores aqui. Esse escalar pode passear à vontade, tá? Vamos usar agora as propriedades, por isso elas são importantes a gente conhecê-las. Ou seja, quando eu fizer isso aqui, vai ficar este vezes este, distribuindo aqui, tá? Então, vai ficar o V com V, produto interno de V com V. Aí, aqui vai ficar menos, porque eu posso passar o escalar para frente. Também posso comutar, porque é comutativo. Esse com esse. E esse com esse vai ficar mais o U. Só repetindo agora aqui. E agora o que a gente tiver semelhante num lado e no outro, vai cancelar, né? Eu tenho aqui V com V. E aqui também eu tenho, cancela este com este. Eu tenho U com U. Sobrou o que aqui, olha? O vezes V, porque é comutativo. Então, eu tenho menos duas vezes. Produto interno de U com V. E do lado de lá ficou menos duas vezes, norma de U. Ok? Se eu dividir aqui, vai ficar 1. Então, a gente vai ter que o produto interno de U com V, ele é igual ao produto da norma dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores, tá? Então, isso é uma ferramenta para eu determinar quanto que é o ângulo, porque se esses vetores não são nulos aqui, eu posso passar para cá, isolar aqui, né? Passar para cá dividindo, aí eu tenho cosseno, tá? Então, uma relação entre o produto interno e o ângulo entre os dois vetores. Dá para calcular o ângulo formado por esses dois vetores, 30 segundos para vocês fazerem isso aí, vai encontrar o cosseno e eu uso a maquininha para descobrir o ângulo aí. A gente vai simplesmente fazer o produto interno entre eles, já fizeram, certo? Que vai dar um escalar, vai precisar calcular a norma do U, a norma de V e fazer aqui esse quociente e depois identifica qual é o ângulo que tem o cosseno igual o valor que você escolheu, né? Usando a função arcosseno, inverso do cosseno. Aí, eu estou com dois vetores tridimensionais, mas muda alguma coisa? Não, é exatamente a mesma coisa. Faço o produto interno entre eles, calculo a norma de U, calculo a norma de V e faço aquele quociente ali. Qual é, aí não precisa nem calcular, né, porque também a gente já sabe geometricamente, mas qual é o ângulo formado pelo vetor I com o vetor J no R3. Aí a gente já sabe que esses eixos são perpendiculares, certo?
portanto é 90. Mas se eu fizer aqui, na hora que eu faço o produto interno de I com J, já vai dar 0, certo? Portanto, aqui já vai dar 0. Portanto, vou identificar aqui o cosseno. Cosseno é 0 e o ângulo é π sobre 2. Portanto, gente, esses dois vetores aqui são perpendiculares, certo? Pelo que a gente definiu, o ângulo entre eles é 90. E aí o produto interno aí deu 0, tá? Então, a gente pode ver que o produto interno é uma ferramenta que vai me dizer quando dois vetores são perpendiculares ou não. Concorda? Porque, olha, você tem dois vetores não nulos. Não nulos. Aí eu sei que essa notação para representar, eles são perpendiculares, tá? Então, quanto vale o ângulo formado por esses dois vetores? O ângulo formado por dois vetores que são perpendiculares vale quanto? 90, né? 90 graus ou π sobre 2 radiano. Portanto, na hora que eu usar essa fórmula aqui, quanto que vai dar o produto interno de U com V? Vai dar a norma de U vezes a norma de V mais cosseno de 90, que é 0, certo? Então, se eles são perpendiculares, o produto interno entre eles vai dar 0. E se eu tenho dois vetores que o produto interno entre eles dá 0? Então, agora estou aqui. Calculei o produto interno entre eles dá 0, certo? Então, eu tenho agora esse lado aqui, ó. Posso concluir que eles são perpendiculares? Eu fiz isso aqui e dá 0. Mas isso eu sei que é esse produto aqui. Então, eu estou dizendo, eu tenho um produto de 3 números reais que está dando 0. Quando é que produto de números reais dá 0? Pelo menos um deles é 0, né? Aí pergunto para vocês, esse aqui pode ser 0? Foi uma informação que eu passei para vocês outro dia. Eu disse, olha, uma informação boba, mas não esqueçam. Ele é um vetor não nulo. Portanto, a norma dele não pode ser nula. O único vetor que tem comprimento nulo é o nulo, certo? Então, isso aqui não pode ser 0, porque ele é não nulo. Esse aqui não pode ser 0, porque ele é não nulo. Então, se está dando 0, quem é que é 0 aí? É o cosseno de θ, né? Só que esse θ é sempre um ângulo entre 0 e 180. Então, o único que dá 0 entre 0 e 180 é π sobre 2, tá? Então, vale a volta. Produto interno deu 0, é porque o ângulo entre eles é 90. E se o ângulo entre eles é 90, por definição, eles são ortogonais, tá? Vetores perpendiculares se o produto interno entre eles dá 0. Então, olha só, gente, só para fechar aqui. Por exemplo, eu tenho esse vetor do R2, coordenada menos 4, 3, esse vetor U. Tá? Eu não preciso nem agora desenhar esses representantes para enxergar se eles são perpendiculares ou não. O que, que eu faço? Faço o produto interno. Deu 0, é porque eles são perpendiculares. Tá? Se eu desenhar lá, eu vou enxergar exatamente segmentos que formam entre si um ângulo de 90. Mesma coisa, peguei esses dois vetores, fiz o produto interno, deu 0. Então, esses vetores são perpendiculares, tá? Eu vou deixar... Na quarta-feira, nós não vamos ter aula, né, gente? Então, eu preciso deixar umas atividades aí para vocês. Então, vamos ver aqui. Olha só, é muito importante no plano. Então, pegue aí o caderno de vocês para vocês anotarem, por favor. Se eu estou no plano... Aí eu tenho um vetor. Quando eu conheço o comprimento desse vetor,
e o ângulo que ele está formando com o eixo x e, portanto, aqui com o y, pronto, eu tenho todas as coordenadas do vetor, concordam? Porque, olha, usando as relações trigonométricas no triângulo retângulo, quanto vale esse pedacinho daqui para cá? Ah, vocês estão demorando para falar, gente. Entenderam o que eu disse? Eu tenho representante do vetor no plano. Eu sei quanto é a norma dele. Eu sei o ângulo que ele está formando com o eixo positivo x. Então, isso é suficiente para eu determinar as coordenadas desse vetor. Porque eu uso as relações trigonométricas no triângulo, né? Isso aqui vai ser a hipotenusa, cateto oposto. Hipotenusa, cosseno do ângulo. Isso aqui vai ficar norma de V, cosseno de θ, né? E desse lado aqui, que é o y, comprimento seno de θ, tá? Eu só tenho que prestar atenção no quadrante que eu estou. Então, esse ângulo aqui a gente considera, quando medido nesse sentido, positivo. Quando a gente mede no sentido horário, negativo, tá? Mas ele é suficiente se eu estiver no plano, tá? Sabendo o ângulo que ele forma com o eixo x, eu obtenho todas as coordenadas do vetor. Vamos ver aqui o slide. Então, é essa aí que eu quero que vocês façam quando não tiverem absolutamente nada para fazer na quarta-feira. Eu tenho aqui um vetor, é uma força, né? Eu conheço a intensidade da força. A força é uma grandeza vetorial, mas está dando aí o valor, a intensidade dela. Então, é o módulo dela. E eu sei o ângulo que ela está formando com a horizontal. Aí eu quero determinar as componentes dessa força. Já acabou? Não, ainda não. Tá? Posso passar para o próximo? É muito importante, gente, você observar assim, em que quadrante está o ponto final do vetor, para prestar atenção dos sinais, tá? Ó, se estiver para cá, você vai usar o ângulo, presta atenção que o x é positivo, o y é positivo. Se estiver para cá, x e y são... É muito importante você... Olha, usa relações trigonométricas, mas presta atenção nos sinais. Eu tenho agora duas forças que são aplicadas num ponto. Aí eu tenho, olha, a intensidade das forças e eu tenho o ângulo que elas estão formando com o eixo x. Quero determinar a força resultante, que é a soma de todas as forças aplicadas no ponto, certo? Já posso passar para o próximo, são só mais 8, gente. A intensidade da força resultante. Então, aí não sei se está dando para ver, eu tenho uma força aqui, olha, de 12 newtons, aplicada numa orelhinha do coelho. Depois eu tenho uma força aqui de 9 newtons, aplicado na outra orelha. A primeira forma um ângulo de 60 aqui, com o eixo positivo x. A segunda forma um ângulo de 40, com o eixo negativo. Qual é a intensidade da força resultante? Vamos ver se tanto esforço que o Cebolinha está fazendo, quanto é que no final, quanto vale essa força aí que está aplicada. Tá, então são esses três aí, mas eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Na sexta-feira, bom, quarta-feira, infelizmente não vamos ter aula, né, gente? Feriado. Na sexta-feira vamos ter aula de monitoria. Não esqueça, não deixe de vir. Temos uma lista de exercício, né, para ser entregada na quinta, né, quinta-feira, tá? Gente, a gente ficou muito contente com o grande número de pessoas que devolveram a primeira lista, mas também ficamos tristes com algumas pessoas que não entregaram a lista. Não esqueça que a lista, além dela ter o objetivo de fazer com que vocês estudem de forma continuada, ela faz parte da nota, né? Então, vai ajudar. Mas quem não entregar a lista, não tem como recuperar essa nota nas provas, tá? E antes de ir embora, um recadinho das ararinhas azuis para vocês. Vamos ver aqui o slide. Então, muito obrigada pela presença de todos e até bom feriado e até sexta-feira.